Problema número 4 da lista de enzimas. Então, hidrólise da maltose pela glucoamilase, né, foi estudada em laboratório e foi levantada, então, as constantes de Michaelis-Menten, tá, com a questão da cinética, então, foram dados os valores de V máximo, como 10 micromol de maltose por minuto, tá, então, micromol por litro, né, molar, então, micromol por litro. Por miligrama de enzima. Tá, então, esse V máximo, ele está dando em função da quantidade de enzima. Então, são 10 micromol de maltose por minuto, miligrama de glucoamilase. Tá? A gente precisa corrigir esse V máximo de acordo com a concentração de enzima. O Km, então, é dado como 35 milimol de maltose por litro. Tá? Concentração inicial de maltose é 1 mol por litro. Então, esse é o nosso S0. S0, 1 mol por litro. Pretende-se, então, construir um reator contínuo de 1 litro por minuto de maltose. Então, nosso F, a vazão volumétrica, 1 litro por minuto. Com uma hidrólise de 95%. Então, a nossa conversão desejada é 95%. Então, diz, se adicionarmos à vazão de alimentação 2 gramas por litro de glucoamilase, tá? Então, a nossa vazão de alimentação seria o quê? A nossa concentração de enzima, nosso CE0, tá? De 2 gramas por litro. Então, esse problema tem de diferente dos demais, é que aqui a enzima é dada como mistura na solução e os demais, a enzima estava imobilizada dentro do reator. Então, o substrato passava e a concentração da enzima era mantida através da imobilização. Então, a enzima não saía de dentro do reator. Aqui ele está sendo dado como uma mistura na corrente de alimentação. Então, determinados volumes correspondentes do reator, levando em conta a inibição da glucoamilase também, né? Então, ele pede para calcular, em primeiro lugar, o problema pede, em primeiro lugar, determinar os volumes do reator PFR e do CSTR para obtenção da mesma conversão. Então, o primeiro passo, nós vamos fazer isso. Nós vamos calcular esses dois reatores, tá? Então, primeiro nós vamos corrigir aqui, né, fazer o nosso cálculo correto do V máximo em função da concentração de enzima. 10 micromolar, né, então micromol por litro, minuto, por miligrama de enzima. Então, nós vamos multiplicar isso aqui por 2.000 miligramas de enzima por litro. Aliás, o litro aqui já vem daqui, porque na unidade original não tem litro aqui. Então, de onde eu tirei esses 2.000 miligramas? Da concentração inicial de enzima, 2 gramas por litro, são 2.000 miligramas de enzima por litro, e a gente vai, então, corrigir, né, isso aqui. Nosso V máximo vai ser igual a 10 vezes 2.000. Então, 10 micromol vezes 2.000, nós ficamos com 0,02 mol, tá? Substrato processado por litro minuto. Esse é o nosso V máximo que nós vamos utilizar. Então, o primeiro ponto é determinar esse V máximo em função da concentração de enzima. Então, vamos primeiro calcular o volume do PFR. Então, aqui o nosso volume do PFR, né, nós vamos utilizar FA0, integral de 0 a x, dx sobre menos RA. Então, vai ficar CA0, aliás, concentração do substrato S0, integral de 0 a x, dx sobre V máximo, S01 menos x, sobre Km mais S0
1 menos X. Volume do PFR. S0, então, nós temos como 1 mol por litro. Integral de 0 a 0,95, que é a conversão desejada, do dx sobre o V máximo, então, 0,02 mol por litro minuto, que multiplica, então, o S0. Tudo isso, então, sobre o km, 35 milimol por litro. Tá? Então, aqui nós temos que fazer a correção. Como aqui nós temos mol por litro e aqui milimol por litro, então nós vamos botar 35 vezes 10 na menos 3 mol por litro. Mais concentração do substrato, então, 1 mol por litro, 1 menos X. Então, o volume do nosso PFR vai ficar 52,74 litros. Então, para calcularmos o CSTR, nós vamos utilizar o volume, vai ser igual vazão volumétrica do substrato vezes a conversão sobre o RS. Então, nós temos concentração inicial do substrato vezes a vazão volumétrica vezes a conversão dividido pelo V máximo, concentração do substrato, que é S0, 1 menos X, sobre o km, mais concentração do substrato, que é S0, 1 menos X. Então, nosso volume do CSTR vai ser igual a 1 mol por litro, vezes 1 litro por minuto, que multiplica a conversão do substrato, 0,95, dividido pelo V máximo, 0,02, que multiplica a concentração inicial, 1 mol por litro. Então, aqui a gente tem 0,02 mol por litro minuto. Mol por litro, que multiplica 1 menos 0,95. Dividido por 35 vezes 10 a menos 3. Mais 1 mol por litro. Então, aqui também nós temos mol por litro. Mol por litro, 1 menos 0,95. Então, esse volume do CSTR vai ser igual a 80,75 litros. Então, a questão 4, com a inibição, como é que a gente tem que fazer? Tem que usar a equação cinética para inibição, que está no slide, na aula de cinética enzimática, slide 34. Então, o que acontece ali? Nós temos a maltose, a enzima está quebrando a maltose em glicose. Cada molécula de maltose vai gerar, então, uma de maltose vai gerar 2 de glicose. Só que no momento que a gente tem glicose e a levando em conta a inibição, então a enzima também tem uma atração pela glicose, ou seja, também utiliza a glicose. Então, a glicose vai ficar inibindo a ação da enzima também. Então, o próprio produto da reação é inibidor. Então, nesse caso, qual é a equação cinética que a gente vai usar? Velocidade, né? Então, vai ser igual a velocidade máxima, que multiplica a concentração do substrato, tá? Km, 1 mais concentração do inibidor sobre o K do inibidor, mais concentração do substrato, tá? Então, a questão de notação depende muito do livro. Então, nós também podemos escrever da seguinte maneira, que a gente está mais acostumado, velocidade, ou então menos RS, né? Então, a taxa de consumo do substrato vai ser igual ao V máximo, concentração do substrato, que é igual a S0, 1 menos X, sobre o Km, que multiplica, então, 1 mais concentração do inibidor. Se o inibidor é o meu produto, eu tenho aqui a concentração do produto. E a concentração do meu produto glicose, ele é 2 vezes a quantidade de maltose processada.
Então, ele vai ser 2 vezes S0X, dividido, então, pelo cada inibidor, que é o cada da glicose, mais concentração do substrato, que em qualquer momento é S0, 1 menos X. Então, nós podemos calcular agora o volume do reator utilizando essa equação. Então, o volume do CSTR vai ser igual a F a zero, né? Então, vai ser F a zero é C a zero vezes vazão volumétrica. Então, nós temos 1 mol por litro, vezes 1 litro por minuto, vezes o X, que é 0,95. Dividido, então, pela cinética que nós temos agora. V máximo é 0,02. O S0, então, é 1 mol por litro, que multiplica 1 menos 0,95, 1 menos X, sobre km, 35 vezes 10 a menos 3, que multiplica 1 mais 2 vezes S0, que é 1 vezes a conversão, que é 0,95. Então, vezes 1 vezes 0,95. Dividido pelo K do inibidor, que é 10 vezes 10 a menos 3. Mais, opa, aqui embaixo, né? Mais 1, que é a concentração do substrato, 1 menos 0,95. Então, resolvendo, nós ficamos com o volume do CSTR como 6.398. Então, para o nosso reator PFR, vai ser a mesma coisa. Vazão molar do S na entrada, integral de 0 a x, do dx sobre a equação com o inibidor. Então, vai ser V máximo, S0, 1 menos x, sobre o Km, que multiplica 1 mais concentração do meu produto, que vai ser igual, nesse caso, 2 vezes a conversão do meu substrato, ou o substrato convertido, S0x, sobre o nosso KI, mais S0, 1 menos x. Então, mais a concentração do substrato, que é S0, 1 menos x. Então, o volume do PFR vai ficar igual. FS0 é 1 mol por litro vezes 1 litro por minuto. Integral de 0 a 0,95 do dx sobre V máxima 0,02 vezes concentração do substrato inicial 1 menos x, dividido por 0,035, que multiplica 1 mais 2 vezes 1x sobre 10 a menos 3, 10 vezes 10 a menos 3, mais concentração inicial do substrato 1 menos x. Então, agora é só resolver a equação para o nosso PFR. E eu encontrei, então, o volume do PFR de 768,7 litros. Então, assim, esse volume do PFR não está batendo com o que tinha ali na lista, tá? De 1338. Mas o procedimento está todo correto. E como eu botei direto na calculadora, aqui também deve estar correto. Se alguém achar diferente, me avise, tá? Eu vou corrigir depois a resposta da lista, porque seria 768,7 litros. Podemos verificar que depois de calculado com inibição e comparando com o valor sem inibição, o nosso PFR, que antes tinha 52,74 litros, passou para 768,7 litros. Além disso, o nosso CSTR também. Inicialmente, sem considerar a inibição, ele tinha um volume de 80,75 litros e agora nós temos um volume de 6.398 litros. Então, a diferença é bastante grande se nós considerarmos a inibição da enzima.